retas concorrentes, paralelas, oblíquas, ângulos... Sou a professora Bruna Santos e neste vídeo vou fazer a correção da atividade 3 do PET 3, semana 1, oitavo ano. Nessa atividade, pede para observar essa figura e responder as seguintes questões. Então, a primeira, letra A, diz assim: quais dessas setas são retas concorrentes entre si? Quais são paralelas entre si? Quais são perpendiculares entre si? Quais são oblíquas entre si? Então, por que esse tanto entre si? Porque a gente vai comparar sempre de duas em duas. Comparar uma com a outra, ok? Primeiro, vamos lá, a reta U, comparar com todas as outras. A reta U e a reta V. Na própria figura tem aqui essa representação, um quadradinho e um ponto, que é do ângulo reto. Isso mesmo, ângulo reto, ângulo de 90 graus. Então, quando eu tenho entre duas retas, formam um ângulo de 90 graus, é o caso de que elas são concorrentes, já que elas se encontram em um ponto, e perpendiculares, tá? O próprio problema já avisou isso. Então, essa representação, esse tracinho, quer dizer que a reta U e V são perpendiculares. Vamos acrescentar aqui. U perpendicular a V. Tem mais algum outro caso? Tem algum outro lugar que tem um ângulo de 90 graus? Não, né? Só tem aqui. Então, acabou. Vamos para o próximo. Comparando a U e a reta R. Elas se encontram num ponto? Sim, né? Nesse ponto H, tem o encontro da reta U com a reta R. Elas formam um ângulo de 90 graus? Não. Então, elas são oblíquas. Reta U e R. Reta U e S. Elas se encontram em um ponto? Sim, né? Aqui, ó, no ponto G. Estão se encontrando a reta U e a reta S. Formam um ângulo de 90 graus? Não. Então, elas são oblíquas. Vou colocar aqui vírgula. Então, a reta U e S. Qual outro caso? U e T. Elas se encontram em um ponto? Sim, no ponto F. Ângulo de 90 graus? Não. Então, também são oblíquas. Retas U e T. Com a U já comparamos com todas, né? Então, vamos ver aqui reta T e a reta R. Elas se encontram? Sim, no ponto A. Olha o ângulo aqui. Não é 90, né? Que já está indicando que é um ângulo de 70 graus. Então, elas também são oblíquas. T e R. A reta T e a reta S. Elas se encontram no ponto D. Também não tem um ângulo de 90 graus, então são retas. A reta T e a S são oblíquas. Então, aqui ficou os casos das retas que são oblíquas. E a reta R e S? Elas se encontram? Será? Elas estão espaçadas e vão continuar assim até o infinito. Sempre uma do ladinho da outra, mas sem se encontrarem. E como eu represento isso? Aqui, ó, o problema também já tinha avisado, ó. R é quando eu tenho essas duas barras seguidas, R é paralelo a S. Então, as retas R e S são retas paralelas. R paralelo a S. E assim ficou, então, a resposta da letra A. Letra B. O ângulo IHJ, chamado de ângulo reto, possui qual medida? Lembra? IHJ, quadradinho, um pontinho é o ângulo reto. Qual a medida dele? 90 graus. Então, isso é igual a 90 graus. Letra C. O
ângulo BAH é suplementar ao ângulo BAC. Quando mede o ângulo BAH, o que é suplementar? Dois ângulos são suplementares quando a soma desses ângulos é igual a 180 graus. Então, neste caso, como BAH e BAC são suplementares, a soma deles tem que dar 180 graus. Mas eu já sei que esse ângulo aqui, que é o BAC, vale 70 graus. Então, eu posso substituir aqui e resolver essa expressão. Então, mais 170 graus tem que dar a 180 graus. O 70, ele tá positivo, tá somando. Então, quando eu passo para o outro lado, eu tenho que fazer a operação inversa. Então, vai ficar 180 graus menos 70 graus. BAH, esse ângulo é igual a 180 menos 70, 110 graus. Então, esse é o valor do ângulo BAH. Vou colocar no desenho essas informações novas aí para estar complementando essa figura. Então, o BAH vale 110 graus. Letra D. Os ângulos BAH, que a gente acabou de descobrir qual é o seu valor, e o ângulo CAD, esse ângulo aqui, são opostos pelo vértice, ou, OPV, abreviando aí, opostos pelo vértice. O que é isso? Quem lembra aí? Quando esses ângulos são opostos pelo vértice, o que acontece? Dois ângulos, quando eles são opostos pelo vértice, eles são congruentes, ou seja, eles têm o mesmo valor. Então, o ângulo BAH vale 110 graus. Como ele é oposto pelo vértice ao ângulo CAD, quer dizer que esse ângulo aqui também tem medida de 110 graus. Vamos complementar aqui. Então, eles são iguais e, portanto, o ângulo CAD é igual a 110 graus. Letra E. Qual é a medida do ângulo DAH? Vamos ver onde ele está. DAH. Então, é esse ângulo aqui. Que a gente acabou de lembrar é que ângulos opostos pelo vértice são iguais, são congruentes. O ângulo BAC é o oposto pelo vértice ao ângulo DAH. Se eles são congruentes, quer dizer que desse lado também tem um ângulo de 70 graus. Então, aqui na letra E, temos que o ângulo DAH é igual a 70 graus. Letra F. Ângulos correspondentes determinados por uma transversal a duas paralelas são congruentes. Qual é a medida do ângulo ADE? Vamos entender isso. Quais são nossas retas aí paralelas? S e R. As duas são paralelas. Cortadas por uma transversal T. O que diz, nessa questão? Que ângulos correspondentes, determinados aí por essas duas paralelas cortadas por uma transversal, eles são congruentes. Então, ele quer, a partir disso, saber a medida do ângulo ADE. Então, quer saber essa medida aqui, ADE. O que é esses ângulos correspondentes? Se eu observar a primeira paralela cortada aí pela transversal, eu tenho esse ângulo aqui de 70 graus. Se eu venho observar a segunda paralela,
o que aconteceu? É como se essa reta, ela só mudasse de lugar. Não mudou a inclinação, não fechou, nem abriu mais. Só mudou de lugar. Então, essa abertura que a gente quer descobrir, ela vai ser o quê? Congruente a essa outra abertura que a gente sabe que é 70 graus. É isso que está dizendo. Esses ângulos aqui são correspondentes. Se eu pegar essa reta, é como se eu só mudasse ela de lugar, fizesse um Ctrl+C aqui, Ctrl+V, copiei a reta mudando de lugar. Claro, mudou de lugar, ela mudou de nome, né? Porque daí eu tenho uma outra reta. Então, se elas são congruentes, que é o que está dizendo essa questão, quer dizer que aqui também tem um ângulo de 70 graus. Vou colocar da mesma cor, para que os ângulos iguais aí fiquem com a mesma cor, a gente fica mais fácil de identificar. Então, aqui também 70 graus. E tem que completar aqui. Letra F, ADE é igual a 70 graus. Letra G. Qual é a medida do ângulo FDG? FDG. Esse outro. Olha que interessante. FDG, ó. É um ângulo, tem um vértice, outro ângulo. São opostos pelo vértice, né? O ângulo ADE e o ângulo FDG são opostos pelo vértice. Então, eles são congruentes e aqui também vale 70 graus. Já estamos aí completando o nosso desenho, né? A nossa figura, só observando essas relações aí entre os ângulos e as retas. Na letra H, pede assim, qual é a medida do ângulo FDE? FDE. Esse ângulo aqui, né? FDE, quanto será que vai valer? Lembra da questão? Que os ângulos correspondentes aí a duas paralelas cortadas por uma transversal são congruentes. Então, aqui em cima eu tenho que 70, né, igual a 70. Qual é o ângulo aqui? 110. Ele é o correspondente a esse ângulo. Então, aqui também vale 110 graus. Ah, mas eu não tô ainda... Será que é isso mesmo? Não tô achando que é isso, não. Vamos confirmar? Aqui eu tenho uma reta, certo? Quando essa reta... Vou fazer aqui. Qual seria esse ângulo completo? Que é o que a gente chama de ângulo raso. Ele vale 180 graus. Então, a soma dessa parte, desse ângulo, com 70, tem que dar 180 graus. 110 mais 70, 180. Então, está correto. É isso mesmo. Então, vamos anotar que o ângulo FDE é igual a 110 graus. Letra I. Ângulos colaterais. Já vamos começar aí. O que seria ângulos colaterais? Lembra aí do primeiro vídeo? Se eu tenho pontos numa mesma linha, esses pontos são colineares. Se eu tenho pontos no mesmo plano, eles são coplanares. Esse prefixo aí, co, ele dá a ideia de no mesmo lugar, no mesma linha, né, no mesmo plano. E aqui a mesma coisa, do mesmo lado. Então, colaterais quer dizer que os dois ângulos estão do mesmo lado. A reta transversal, né, tá dividindo o plano em duas partes. Então, aqui seria a parte 1, por exemplo, e aqui a parte 2. Então, tudo que tá desse lado quer dizer que eles estão do mesmo lado. Ok? Então, ângulos colaterais determinados por uma transversal, no nosso caso a reta T, a duas paralelas. Ou seja, tenho duas paralelas, uma reta vai lá cortando as duas paralelas, ela é transversal a essas duas paralelas. Neste caso, se encontram do mesmo lado,
É isso que eu acabei de explicar. Então, ângulos colaterais, eles se encontram do mesmo lado e são suplementares. Então, todos os ângulos aí esses ângulos vão ser suplementares, lembra aí? Os ângulos C, AD, que é esse laranja, e ADE, são colaterais internos. Eles estão do mesmo lado da reta e estão dentro, né, na parte interna dessas duas paralelas. Ó, colocando aqui a divisão das duas paralelas, estão na parte de dentro. Quanto é a soma de suas medidas? Vamos somar. CAD, 110, mais ADE, 70. Quanto é essa soma? 110 mais 70, 180 graus. Letra J. Os ângulos BAH e GDF são colaterais externos. Então, BAH, GDF. Então, eles estão do mesmo lado, né? Agora no outro lado. Só que as duas paralelas não estão aqui, eles estão para fora delas. Por isso que eles são colaterais externos. Quanto é a soma de suas medidas? Então, quanto é a soma desses dois ângulos? PAH é igual a 110 graus. E o GDF igual a 70 graus. Então, a soma desses dois ângulos, 110 mais 70, é igual a 180 graus. Para finalizar, questão K, né? Letra K. Os segmentos DF e DA não são congruentes, mas são consecutivos e colineares. Por quê? Vamos identificar aí onde estão esses dois segmentos. Segmentos, lembrando que é um pedacinho aí de uma reta. São limitados por pontos. Então, o primeiro é o DF. DF, olha, ele tá aqui. Seria esse segmento aqui. Quais são os seus extremos? O ponto F e o ponto D. O outro segmento é o segmento DA. DA, que tá aqui, ó. DA. Então, um extremo dele é o ponto A e o outro extremo, o ponto D. Eles são congruentes? Não, porque eles têm medidas diferentes. E por quê, né? Que é o que a pergunta tá querendo saber. Por que eles são consecutivos e colineares? Eles têm um ponto extremo em comum, que nesse caso é o ponto D. Ó, o ponto D faz parte tanto do segmento DF, tanto parte do segmento DA. E nenhum ponto interno deles, o que seria ponto interno? Os pontos que estão entre D e A estão aqui, e os pontos entre T e F, né, estão aqui. Eles não têm um ponto interno em comum, mas têm um único ponto extremo em comum. Então, eles são consecutivos. E por que eu posso dizer que eles são colineares? Tanto o segmento DF quanto o segmento DA, eles fazem parte da reta T. Então, eles fazem a mesma reta suporte, nesse caso a reta T. E é por isso, né, que eles são colineares e consecutivos. Espero ter ajudado com essa questão. Bons estudos!